Quero contar que 2 dias depois de um ataque do Irã em território paquistanês, foi a vez do Paquistão fazer um ataque em território iraniano nesta quinta-feira. O ataque deixou 9 mortos. Eu vou conversar agora com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente. E aí, isso vai acrescentando mais um molho a um conflito que já está imenso nessa região, né? São vários países com conflitos separados, mas que acabam influenciando entre si e influenciando a rotina de toda essa região também, né, Luca Bassani? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Nós vemos um conflito praticamente generalizado no Oriente Médio, com várias frentes acontecendo neste momento em que há também um confronto mais direto entre Paquistão e Irã. Apenas como uma breve recapitulação da última semana. No começo desta semana, o Irã atacou o que ele chamou de base de espionagem israelense no norte do Iraque, a região do Kurdistão, e também o norte da Síria, onde ainda atua o Estado Islâmico. Um pouco mais adiante, durante o último dia de ontem, nós vemos que o Irã atacou a região do Paquistão, onde também haveria a presença de um grupo chamado terrorista pelo governo de Teherã, e essa violação do espaço aéreo do Paquistão teve então a promessa de uma retaliação por parte do governo de Islamabad, que de fato aconteceu, já que o Paquistão revidou esse ataque e matou 9 pessoas na região sul do Irã, chamada de Balutistão ou Baloquistão, uma região histórica que é dividida de fato entre os dois países. Nós vemos que, não bastando essas hostilidades, cresce bastante a tensão envolvendo um novo país neste cenário já caótico, o Paquistão, que no mundo islâmico é a única potência nuclear. 170 ogivas nucleares, o Paquistão que desenvolveu todo o seu programa atômico desde 1974 e de fato comprovou ter armas nucleares em 1998. É um país muito populoso e que tem crescido bastante na geopolítica local, 240 milhões de pessoas, além do fato de ter essa fronteira com 2 países com os quais ele não se entende muito bem, a Índia de um lado e o Irã do outro. Não bastando isso, a guerra em Israel, na faixa de Gaza, continua pelo 104º dia, com hostilidades frequentes por parte do Hezbollah, no sul do Líbano, norte de Israel, e os Houthis, rebeldes xiitas e iemenitas, atacando diversas embarcações militares e comerciais que passam pelo Mar Vermelho. Pegando, então, todo este mar caótico, nós vemos que esse conflito tem se transnacionalizado e a preocupação de vários agentes internacionais que se preocupam não só com a catástrofe humanitária, mas também com as questões econômicas, não veem com bons olhos esses acontecimentos das últimas horas, principalmente por envolver mais um país muito poderoso neste conflito, que já tem Irã, já tem Síria, Líbano, Iraque, também o próprio Estado de Israel, Turquia, o Catar, o Egito, enfim, é uma questão muito complexa e o Paquistão só apenas adiciona mais preocupação nesta equação. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Bom trabalho para você. Me deixa fazer um giro aqui com os nossos comentaristas sobre esse conflito no Oriente Médio. A gente vê agora várias regiões conduzindo ataques. Tudo começando ali com o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, depois se estende para o Hezbollah, agora tem Irã e Paquistão, com ataques também feitos no Iraque, com Estados Unidos e Reino Unido sendo atacados também em suas bases ali pelo mar e devolvendo esse ataque ao grupo no Iêmen. Como é que vocês veem essa escalada que começa a tomar conta cada vez de uma parte maior desse mapa que envolve o Oriente Médio, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, isso mostra a insanidade de um Estado como o Irã, que é uma teocracia. O que é uma teocracia? É um país governado por religiosos. Tanto que lá, uma medida aprovada no parlamento não tem Supremo, não tem um conselho dos atolás, dos religiosos, que podem vetar e derrubar a lei e falar que essa lei não vale porque ela não está de acordo com o Alcorão. Então, é uma teocracia. E quando a teocracia dita política de Estado, o que acontece é isso. Todos esses conflitos regionais têm a ver com questões religiosas, os xiitas contra os sunitas. E isso está escalando de uma forma absurda
no Oriente Médio, que é o que está acontecendo. É contra Israel, lá apoia o Hezbollah, é contra os sunitas lá no Paquistão, é contra a Síria, achando que foram eles que fizeram aquele ataque terrorista no Irã. Então, é uma loucura que está se tornando, de novo, o Oriente Médio por causa de conflitos religiosos. Então, não são conflitos nacionalistas, são conflitos tribais, né? Tribais e religiosos. Só que o Paquistão, como bem disse o Lucas Bassani, tem bomba atômica. Então, assim, se a coisa começar a esquentar muito, você pode ter um conflito nuclear no Oriente Médio por causa de disputas religiosas de clãs. Essa questão que eu ia apresentar para vocês, porque a gente está falando de vários países envolvidos num conflito em que parte desses países já trabalha com o desenvolvimento de armas nucleares e parte que está no conflito já conduz estudos para o desenvolvimento de armas nucleares, ou seja, todo mundo tem um envolvimento bastante perigoso, né? Quando a gente fala em dimensão da guerra ou do quanto essa guerra ainda pode crescer. Gustavo Segré. É um perigo. Quando a gente vê esses conflitos esparcidos por várias partes do mundo, preocupa, sobretudo pela situação política de grandes países intervindo nesse caso, Irã, por exemplo. E aí faz uma reflexão. Assisti há muitos anos atrás um filme que chama Jogos de Guerra, em que um computador, um supercomputador, entrava num computador de um jovem e começava a disputar um jogo. Era teoricamente como se fosse um jogo inocente. E isso desata a possibilidade de uma guerra mundial. E quando faz as simulações esse computador, observa que a melhor forma de ganhar a guerra é evitando a guerra. E essa é a situação em qual hoje está o mundo. Evitar as guerras, porque vai aparecer um maluco que aperta um botão vermelho, que nunca soubemos por que os botões perigosos são vermelhos, né? Mas deixemos esse lugar para outro... Acho que é para chamar bastante atenção de não aperte aqui. Não aperta, então não aperta. E se algum maluco apertar, isso pode ter uma consequência inimaginável, desastrosa. Então, é uma situação muito, muito preocupante. Fábio Piperno. Veja, já são mais de 10 países envolvidos em todos esses conflitos. Estava fazendo uma conta rápida aqui, né? Então, tem Líbano, Síria, Israel. Por sinal, Netanyahu hoje voltou a falar que ele é contra aí um Estado palestino no pós-guerra. Mas, enfim, já são 3 aí. A gente falou do Iêmen, Irã, até um monte. Agora, o Paquistão, os ocidentais que foram lá, Inglaterra, enfim, o Reino Unido, Estados Unidos que foram até lá para bombardear o Iêmen, Arábia Saudita. Aí tem aqueles que entram por procuração na guerra. Enfim, tem um monte. Isso está aumentando. E veja, aumenta também a escalada de ressentimentos, porque muito disso que a gente vê hoje e que de vez em quando dá um tempo, vai para o freezer, ele fica mais calmo, alguns anos depois volta. Isso tudo também se deve muito a ressentimentos que vão passando por décadas. Então, por exemplo, a gente pega aí a questão da Palestina e nesses últimos dias muito voltou a se falar, por exemplo, da Declaração Balfour, isso é de 1917, né, de um ministro dos exteriores britânico que naquele momento ele opinava em favor dos israelenses, né, enfim, contrariedade aos interesses dos árabes que habitavam aquela região. O Irã, por exemplo, o Irã tem ressentimento aí contra os ocidentais porque lá atrás se derrubou um governo nacionalista para colocar o Shah Reza Pahlavi, que era amigão aí dos Estados Unidos, enfim, Ocidente. E isso tem muito... E esses malucos que estão aí hoje, os ayatolás e tal, a ascensão deles tem muito a ver com isso, né? Com esse ressentimento acumulado. A Revolução de 79, ela tem raiz do que aconteceu lá atrás. Então, sabe, a gente está falando de fatos que começaram há muito tempo e que o mundo não consegue solucionar. Agora, o pior é que vão entrando nesse jogo novos atores de total imprevisibilidade. Quem é que consegue imaginar o que os Houthis vão fazer amanhã, depois? Eles, inclusive, estão ameaçando rotas marítimas importantes. Então, a situação está ficando cada vez pior no momento em que o mundo não tem lideranças para conter isso aí.